Nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês uma história bem misteriosa. O Homem-Aranha ele encontra um cara na rua e aí ele começa a desvendar mistérios que cercavam a vida desse rapaz. Assista esse vídeo até o final, porque terão várias reviravoltas ao longo de toda a história. Então agora preste muita atenção, porque a história já vai começar. A história começa com o Homem-Aranha dizendo que a vida é cheia de altos e baixos, formada por constantes mudanças e evoluções. O mundo é movido a mudanças desde que somos muito pequenos, desde o primeiro dia de vida até o primeiro dia na escola, o primeiro dia de trabalho, enfim, a vida é uma surpresa a cada dia. Como, por exemplo, o próprio Peter Parker, que sempre tinha sido um garoto tímido e excluído da escola, até que, sem ao menos imaginar, foi picado por uma aranha e se tornou um super-herói. Enquanto observava a cidade de cima dos prédios, o Homem-Aranha comenta que, de vez em quando, ele presta atenção nas pessoas que por ali passam e vê que cada uma caminha e age de forma metódica e cada um tem uma vida diferente da outra. Em uma dessas análises, ele reparou que um quarteirão em específico estava um completo caos. De longe ele vê que um menino de skate estava andando de propósito na calçada só para tentar esbarrar nas pessoas. Ainda naquela rua havia acontecido um leve acidente de trânsito, Uma encostadinha de para-choques que acabou causando uma baita briga entre os motoristas. Na praça, uma mulher chora e um casal briga sem motivo algum. O Peter nos fala que seu sentido aranha está lhe avisando que tem alguma coisa errada com aquele lugar, mas ele não consegue identificar ao certo o que era de fato. Ele se aproxima do local para tentar encontrar o que estava causando aquilo, e ele sente que a origem de todo o caos vinha debaixo da ponte. Ele avista um mendigo e seu sentido aranha lhe avisa que ele é a razão da confusão na vizinhança. O homem estava sem casa, sem comida e com uma garrafa de uísque barato. Até que Peter Parker se toca que ele conhece esse morador de rua. Se passam algumas horas e Peter volta lá sem o seu uniforme de herói. Quando ele se aproxima do homem que estava ali jogado na chuva, ele se lembra da história entre eles, mas queria entender como ele foi parar ali. O que aconteceu com ele? E até onde o Homem-Aranha era responsável por aquilo? Ele conta que não lembra o nome verdadeiro do cidadão, mas seu nome de criminoso era Verme Mental. Ele tinha o poder de alterar a percepção das pessoas, mas era um ladrão pé de chinelo. Às vezes ele roubava alguma joalheria e só, nada muito grave. Peter nos conta que a última vez que ele o viu, o sujeito estava sendo preso. E ele sentiu só de olhar para aquele homem que ele não curtia a vida de criminoso. Depois disso, ele sabia que o cara tinha ficado 1 ano na prisão e tinha um bom comportamento. Mas como tudo mudou? E como chegou onde ele está? O Peter Parker passou um tempo encarando o homem enquanto pensava em tudo, até que o morador de rua olhou para ele e pediu um dinheiro para comer. Como o Peter estava sem dinheiro, ele lhe deu seu guarda-chuva, que poderia ser útil aí naquela noite chuvosa. Depois, em sua casa, após o jantar com sua tia e com sua esposa Mary Jane, o Peter confessa que está tendo problemas. Ele fala que se sente culpado por não conseguir salvar todo mundo, que ele realmente queria e que acha injusto não conseguir. Sua esposa e sua tia tentam confortá-lo, dizendo que ele não tem obrigação de salvar a todos, que ele é um herói que já faz mais do que qualquer um aguentaria. A tia May até fala para o seu sobrinho que ele é um super-herói e que não é um deus. Infelizmente vai ter pessoas que ele não vai conseguir salvar. Nos dias seguintes, Peter Parker continua pensando no que aconteceu em plano geral. Ele analisa toda a situação do Verme Mental, tentando encontrar quais foram os seus possíveis erros dentre todo esse processo. Ele se sente culpado por ter reclamado certos dias de sua vida, mas no final sempre tinha lá pessoas que o amavam, cuidando dele. E o pobre do Verme Mental? Quem o ajudou? Cadê a sua família? Alguém se importa com ele? O Peter chega à conclusão que ele trata os seus poderes como um brinquedo. Em sua cabeça ele nunca é exigente o suficiente. Afinal, vai ver, o Verme Mental sempre teve problemas psiquiátricos e ao invés de ser tratado como um doente, era tratado como um criminoso.
Uma semana se passa e o Homem-Aranha decide, enfim, se meter e ajudar o morador de rua, tentar levá-lo para algum médico e tal. Ele estava até agora evitando isso, pois não sabia se estava fazendo pelo mendigo ou por ele mesmo, para tentar diminuir a culpa que ele estava carregando. Porém, quando chegou naquele quarteirão onde o homem estava das outras vezes, logo de cara o herói notou que havia algo errado. Algumas pessoas estavam desmaiadas no meio da rua. O Peter verifica cada uma delas e vê que todas estão vivas, elas estão bem. As pulsações estão um pouco baixas, mas isso pode ter sido causado por um grande pico de energia neural. É então que, ao olhar para um beco, o Peter vê o verme mental sendo agredido por alguns homens. E de repente, o ex-vilão e agora morador de rua, por conta da raiva, libera seu poder psíquico. Ondas começam a afetar a mente de todos que estavam ali, inclusive a do Homem-Aranha. Com seus poderes telepáticos, o verme mental arremessa todos os seus agressores para longe de si. Além disso, ele começa a criar visões na mente das pessoas. O Peter vê um enorme monstro verde aparecer atrás dele. O herói tenta se concentrar o máximo possível para não ter essas visões falsas, mas é difícil, tudo parece muito real. Os homens que estavam espancando o morador de rua ficam assustados, mas tentam se defender atirando contra as visões de monstros que estão ali na sua frente. Quando percebe que os rapazes estão armados, o Homem-Aranha se aproxima. Ele pede para eles pararem de atirar e se acalmarem, mas um daqueles caras simplesmente saca uma faca e consegue cortar o braço do Peter. Nisso, o verme mental tem mais uma onda de ataques psíquicos e acaba se levantando e começa a gritar. O Homem-Aranha tenta ajudá-lo, mas o pior acontece. Um dos jovens agressores passa correndo pelo verme mental e o morador de rua solta um grito de dor e acaba caindo no chão. Os rapazes saem correndo, fugindo daquele local. O Homem-Aranha diz que eles podem correr, mas não vão escapar, porque ele vai atrás de cada um deles. Então, ele ainda ferido pelo corte do braço, o Peter corre até o verme mental. Mas infelizmente, ele vê que chegou tarde demais. Ele se ajoelha ao lado do ex-bandido e pergunta se está tudo bem. Porém, o morador de rua apenas o olha com um olhar extremamente triste. Isso é tudo o que ele conseguiria fazer. E então, ele acaba morrendo. O verme mental tinha sido assassinado por aqueles delinquentes, e o Homem-Aranha não foi capaz de ajudá-lo a tempo. Ao lado do cadáver, o Homem-Aranha fica completamente desolado e percebe que, por mais que ele faça o bem, ele não é capaz de curar o mundo todo. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera, um forte abraço e até mais.